Bem, o desafio Quem Faz a Sua Cabeça surgiu a partir de conversas com a gestão da escola onde eu trabalho. Em vários momentos, nós percebemos que existe um baixo engajamento estudantil à disciplina de arte, e essa é uma das matérias que eu ministro atualmente na unidade onde eu trabalho. E esse baixo engajamento, ele ficou mais agudo no período da pandemia e nesse contexto de aulas remotas que estamos vivendo atualmente. Nesse sentido, a questão norteadora dessa ação proposta pela escola e por mim e pelos docentes da área foi como fortalecer o vínculo entre alunos e arte. Creio que esse foi o principal ponto. Para mim, é incrível como as pessoas não percebem o quanto a arte está presente no cotidiano. Tudo bem, podem me dizer, Rejane, você é da área artística e você trabalha todos os dias, está em contato todos os dias com a arte. Mas, se nós observarmos bem, a arte está presente na música que escutamos, nos filmes que assistimos, nos livros que lemos, nas roupas que vestimos, na maneira de decorarmos as nossas casas, as cores que colocamos nessas paredes e, em determinados aspectos, até mesmo no modo de construí-las. E, enfim, tem tantos exemplos que podem ser colocados. Se eu for citar todos, a gente vai ficar horas e horas e horas somente citando esses exemplos. A arte, ela é uma maneira que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. Ela não é só entretenimento. Não que ela não se proponha a ser só isso, mas mesmo quando ela quer somente entreter, ainda assim, ela nos faz refletir sobre o mundo à nossa volta, queiramos ou não. Para mim, isso é próprio da essência da arte, fazer refletir sobre o mundo através das percepções captadas pelos nossos sentidos, porque são os nossos sentidos que fornecem subsídios para a formação do pensamento cognitivo abstrato e vice-versa. Isso está em constante comunicação. E a arte, ela atua aí, ela atua nessa intersecção. Em alguns momentos, eu considerei que essa ação poderia ser maior e amplificada se não estivesse restrita ao ambiente escolar. Essa ação de se mostrar que existe uma ligação muito forte entre arte e vida. E eu acredito que eu pensei nisso devido à situação delicada que a arte tem vivido nesses últimos tempos, em termos de políticas públicas, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, sabe? Ao mesmo tempo, eu creio que não tinha um melhor lugar para começar esse projeto, porque se nós quisermos que as coisas sejam diferentes nesse aspecto, nenhum lugar é melhor que a escola para mostrar o quanto a arte é importante. Então, começamos a desenvolver o desafio em conjunto com os outros professores de arte da escola, até chegarmos a um formato final. E a partir dessas discussões de como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, quais são as propostas, que surgiu também o Planeta Arte. O Planeta Arte é o conjunto dos professores de arte da escola e que acabaram abraçando essa causa de fortalecer o vínculo entre arte e vida através de ações pontuais disponíveis aí aos nossos alunos. Para mim sempre foi o balé. E olha que eu já fiz coisa nessa vida, aprendi piano, tive aulas de escultura, mas a minha grande paixão sempre foi o balé.
Eu conheci a história de Marieta Baderna um pouco antes de eu entrar na faculdade e aprofundei esse contato durante a minha graduação em dança em um projeto de iniciação científica. Então, tinha grande familiaridade com a trajetória dela, é uma trajetória riquíssima, e foram alguns pontos dessa trajetória que nortearam a minha escolha para o Quem Faz a Sua Cabeça. A primeira, ela demonstrava uma resistência a governos opressores. Ela era de uma família republicana, em uma Itália ainda não unificada, no século XIX, que rechaçava o controle austríaco da parte norte do território italiano. O pai dela era médico e sempre a incentivou a desenvolver uma carreira na arte. Ela começou a desenvolver isso muito bem. Apesar disso, ele não deixou de ensiná-la politicamente dentro dos ideais que ele processava, que era o republicanismo. E tanto ela quanto o pai, foi encontrado inclusive um primo dela, participaram dos eventos que culminaram na primeira tentativa de unificação italiana, que foi o ressurgimento de 1848. Naquele momento, o movimento fracassou e ela e o pai imigraram para o Brasil como consequência dessa derrota inicial. O segundo ponto que me atraiu é ela tinha uma consciência de classe muito forte e lutava pelos direitos trabalhistas da classe artística como um todo. Tem um episódio na biografia dela em que, em determinado momento de sua vida no Rio, os empresários que geriam o Teatro Imperial São Pedro de Alcântara, que era um teatro público, uma verba pública destinada ao teatro para administração, pagamento de funcionários e tudo mais, porém era um grupo de empresários privados que geriam esta verba, pretendiam não honrar os salários registrados em contrato dos artistas vindos da Itália. Então, Marieta foi uma das personagens, uma das pessoas que estiveram à frente da greve que se seguiu, mesmo apesar deste grupo de empresários tentarem utilizá-la como uma peça para enfraquecer o movimento. A ela foi oferecido o pagamento integral do seu salário caso ela deixasse a greve. E ela não apenas não aceitou a manobra, como ainda a denunciou nos jornais da época. É um pouco como eu disse no começo, é uma atitude que não se vê hoje em dia, né? A gente vê hoje a arte brasileira extremamente fragilizada por N questões. E ver alguém que toma esse tipo de atitude, mesmo que seja do passado, dá uma orientação a mais como a gente prosseguir nesse presente. O terceiro ponto de aproximação aí para a minha escolha é que ela viveu o período da epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, em 1850. Ela quase morreu na primeira onda da doença, e nas demais, quando vieram a segunda e terceira onda, ela ajudou a arrecadar fundos aos artistas e familiares mais atingidos pela epidemia, dançando em espetáculos beneficentes. Ela era uma artista de extremo talento e as suas atitudes, seja como bailarina, seja como pessoa, arrastavam multidões de admiradores ao teatro, o que garantia grande parte da grande entrada de dinheiro para os artistas que eram beneficiados. Infelizmente, ela acabou perdendo o pai no primeiro surto da doença. E o quarto ponto que me fez considerar, e acredito que esse é um dos mais interessantes, é que ela levou para os palcos cariocas balés livremente inspirados nas danças afro-brasileiras, pelas quais ela se interessou a partir do momento que ela chegou ao Rio de Janeiro, que ela passou a conhecer e começou a dançar também após a sua chegada no Rio. Foi justamente a partir deste ponto que ela começou a perder parte de seu público, completamente chocado ao ver um de seus exemplos máximos de representatividade da cultura europeia,
colocar nos palcos, em pé de igualdade, elementos de uma cultura que não era considerada como tal. Que a gente está falando aqui da cultura negra. Como que uma bailarina branca, italiana, educada e refinada considera colocar no mesmo patamar aquela cultura que todos julgavam subalternos? Até o momento, a biografia e os estudos existentes sobre Marieta demonstram que ela não ocupou esse lugar que o imaginário cultural da sociedade conservadora carioca do século XIX queria que ela ocupasse, né? Em desafio. Isso aí tem que ser muito forte. Ela levou para os palcos mais balés baseados nas danças afro-brasileiras, naquele que era o principal teatro da época, que era o São Pedro de Alcântara. Isso foi um completo escândalo para a sociedade carioca, conservadora e escravista do século XIX. A partir daí, a partir deste episódio, que o seu sobrenome, Baderna, passou a ser sinônimo de bagunça, desordem e adquiriu uma conotação negativa em nosso idioma. Essa é a origem de usarmos baderna no português brasileiro. Eu vejo que eu tenho uma proximidade muito grande com esse objeto de pesquisa. E diante dessa proximidade aí, que já são quase 20 anos de conhecimento e de estudo, é uma pessoa interessante para a gente retomar, para a gente retratar e para a gente ver que temos problemas, sim, mas que também temos que lutar para que eles mudem, para que o problema deixe de existir. Então, não creio que tinha como eu escolher outra pessoa. Interpretar Marieta foi um desafio porque durante todo o meu processo de pesquisa entre 2002 e 2004, eu tive acesso a somente 2 imagens dela. A primeira foi uma charge publicada em 1849 e que, na época da minha pesquisa, me foi passada por uma das minhas professoras de faculdade. A outra foi uma cópia fotográfica de uma estampa na qual Marieta aparecia ao centro dessa estampa, rodeada por pequenas bailarinas. E essa imagem se encontra no Teatro alla Scala, em Milão. Essa segunda imagem foi enviada a mim por e-mail pelo Silvério Corvisieri, o biógrafo de Marieta, nos meses finais da minha pesquisa. São imagens muito indefinidas, então eu tive que utilizar outros referenciais para interpretá-la. O primeiro que eu utilizei foi a imagem da bailarina romântica, o contexto no qual Marieta se profissionalizou, e essa dualidade entre ser considerado o ícone de um referencial cultural, mas não agir de acordo com o que se esperava dela. Tive aí que retomar também as páginas do Corvisieri e nessa releitura, né, um novo olhar, não sei, me chamou a atenção um parágrafo que ressaltava uma característica de, durante o processo de pesquisa, ela estar presente e se ter um traço firme, um roteiro firme para se seguir e pesquisar do que aconteceu com ela, do que aconteceu com a sua vida, ao mesmo tempo que a figura, a imagem dela, a vida dela escapava por um outro ângulo. Foi uma dificuldade que eu vi no texto do Corvisieri, que ele mesmo escreveu sobre isso, e que me veio na cabeça, né? Uma pessoa toda luz e sombra ao mesmo tempo. Alguém que não está parado, mas alguém que está fluido, que para, mas que já começa a se movimentar. Eu lembrei de
ter pensado isso no momento que eu vi esse parágrafo. E foi a partir daí que eu comecei a imaginar essa interpretação. Um figurino branco, romântico, a fotografia em preto e branco, a captação da luz para tentar transmitir essa presença fluida que está e não está ao mesmo tempo, que é presente, mas que escapa. As fotos em si foram um verdadeiro desafio, porque eu trabalhei só. Nessa pandemia não tinha nem jeito de chamar alguém para me ajudar a tirar as fotos. Eu tinha uma janela de tempo para aproveitar a iluminação natural que entra na minha casa, captar essa ideia pretendida, e foram várias topadas e escorregadas até eu conseguir fazer todas as fotos. E, assim, ainda bem que o meu sofazinho fake aqui atrás é macio, porque realmente foram muitos tombos. E, para finalizar a proposta do desafio, eu escolhi uma das imagens que foram tiradas e montei o vídeo que eu publiquei tanto no meu Instagram quanto aqui no canal. E é isso. Eu continuo com a pergunta: quem faz a cabeça de vocês? Esperando que vocês possam compartilhar da mesma maneira o porquê das suas escolhas.